Olá, seja bem-vindo à nossa 12ª aula de Educação Fiscal e hoje nós vamos falar sobre ICMS substituição tributária. Vamos lá? Afinal de contas, o que é substituição tributária? Então, a substituição tributária é um regime no qual a responsabilidade pelo recolhimento de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, é atribuída a contribuinte que não o próprio gerador da ação de venda. Na prática, apenas uma empresa é responsável por recolher o ICMS devido em toda a cadeia produtiva, atuando como substituto tributário sobre os demais envolvidos nas operações. Por essa razão, a arrecadação de imposto costuma se concentrar em indústrias e importadores. Então, resumo da ópera. A substituição tributária é nada mais, nada menos o ICMS que você, na qualidade de consumidor final, pagaria, né, quando você está comprando um produto, só que daí ele é calculado antecipadamente pela indústria, pelo fabricante ou importador, se for o caso, e ele recolhe antecipadamente o teu próprio ICMS, né, feito um cálculo em cima de uma projeção determinada pelo MVA que o Estado determina, e ele já calcula antes. Assim, dessa forma, mesmo que você não peça a nota fiscal do produto que você consumiu, o seu ICMS, o recolhimento dele já foi garantido através da substituição tributária. Por isso esse nome, você está sendo substituído. Vamos entender um pouco melhor sobre esse imposto. Então, como que funciona a composição da base dele, né? Então, é o valor da mercadoria ou serviço, né? O serviço de transporte, que a gente já viu lá na aula de ICMS, né? Mais o frete, mais seguros, outras despesas acessórias, valor do IPI se houver, geralmente tem, porque ele é calculado na indústria, no importador. E depois que você chegou na base, daí você acrescentou o MVA ou IVA, né? MVA, margem de valor agregado, o IVA, imposto sobre o valor agregado. Essa titulação pode variar de estado para estado, mas basicamente é a mesma coisa. O MVA é determinado pelo estado e a gente extrai ele lá do regulamento do ICMS do Paraná, que vai ter o elenco ali dos produtos, cada qual com a sua alíquota e o seu MVA, tá? Então o estado ele faz um estudo de mercado aí para saber qual que seria a MVA, a margem de valor agregado, que é nada mais, nada menos que a margem de lucro que a empresa teria quando ela vende para o consumidor final. Vamos para um exemplo prático do cálculo da substituição tributária, assim vai ficar mais claro o nosso entendimento. Então aqui no meu exemplo eu coloquei uma operação interna, né? Então o emitente está no Paraná e o destinatário também está no Paraná. Por que eu vou usar o exemplo de uma operação interna? Porque quando é uma operação interestadual, já fica um pouquinho mais complicado o cálculo, porque você precisa fazer a margem de valor agregada ajustada, porque daí você tem que ver qual que é a MVA do estado de destino, tá? Como é que o objetivo, né, desse nosso curso é só a gente entender a lógica da substituição tributária, então eu vou usar uma operação interna aqui para ficar mais fácil o nosso exemplo, ok? Então vamos lá, a alíquota interna então, do ICMS próprio vai ser 18%, a alíquota de IPI 10%, como eu disse, como a substituição tributária geralmente ela é calculada no importador ou no fabricante, ou seja, indústria, então é muito provável que sim, que tenha o IPI. Aqui o valor total da mercadoria é R$1.000, nós temos um frete de R$35 e o MVA, que é a margem de valor agregada, extraída lá do regulamento do ICMS desse produto em questão, seria de 64,56%. Então vamos ao cálculo para a gente entender melhor como que funciona a substituição tributária. Então vamos lá, exemplo de cálculo. Então, primeiro vamos entender o cálculo do ICMS próprio, aquele ICMS que ele já deveria calcular de qualquer maneira quando a indústria vende para o atacado, por exemplo. Então, a base de cálculo é R$1.000 o produto. Como eu tenho o frete a gente soma na base de cálculo do ICMS, então a minha base de cálculo ficou aqui em R$1.035, que é o valor do produto mais o frete. Aplicando uma alíquota interna de 18%, a alíquota prevista essa para o estado do Paraná, neste meu exemplo, lembrando que tudo aqui são exemplos hipotéticos, né? Você precisa adequar essa situação ao estado onde está estabelecida a sua empresa, aqui, repetindo mais uma vez, são apenas exemplos, daria um total de ICMS próprio no valor de R$186,30, tá? Então esse aqui é o ICMS que ele já teria que recolher quando a indústria está vendendo para o atacado e nós vamos intitulá-lo de ICMS próprio.
Agora nós temos o IPI, já que trata-se de uma indústria. Então a base de cálculo do IPI também vai ficar em R$ 1.000 mais R$ 35 do frete, a mesma base de cálculo do ICMS. 1.035, aplicando uma alíquota de 10% de IPI, daria um total do IPI de R$ 103,50. Então aqui nós já temos o cálculo do ICMS próprio e do IPI, que já ocorreria normalmente mesmo que não tivesse substituição tributária. Agora nós vamos seguir com o cálculo do ICMS-ST, ok? Então vamos bem devagar para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio. Então a base de cálculo ficou 1.035, que é a mesma base de cálculo do ICMS próprio e ainda do IPI, mais R$ 103,50 de IPI. Por que eu estou somando IPI? Porque a legislação determina que quando a venda é diretamente da indústria para o consumidor final, o IPI deve se somar à base de cálculo do ICMS. E o ICMS-ST nada mais nada menos é o cálculo do ICMS do consumidor final. Portanto, neste meu exemplo, eu preciso somar o IPI com a base de cálculo do produto para eu ter a minha base de cálculo do ICMS-ST. Então, somando aqui a base de cálculo do ICMS próprio mais o IPI, eu vou ter aqui o valor de R$ 1.138,50, que vai ser a minha base de cálculo do ICMS-ST. Bom, o MVA, segundo o regulamento do ICMS, né, determinou que seria 64,56% para este produto em questão. Então, lembrando que o MVA é a margem de valor agregado, é feito um estudo de mercado para o Estado chegar nesse percentual. Então, 1.138, aplicando aqui então o percentual de 64,56%, deu um total de R$ 735. Esse que seria o meu lucro estimado. Então, eu preciso somar isso à base de cálculo, né? Então, 1.138,50 mais os 735, que é o resultado do MVA, vai dar 1.873,52. Eu peguei o meu lucro e embuti junto na base de cálculo. Por isso, eu somei os dois, ok? Então, eu tenho minha base de cálculo desse ICMS-ST agora em 1.873,52, tá? Que era a base de cálculo inicial de 1.035 mais o IPI, porque a legislação determina que o IPI deve ser agregar a base de cálculo do ICMS quando o destinatário for o consumidor final, e é o caso, né? Porque o ICMS-ST sempre é o ICMS do consumidor final. Então eu tive que somar o IPI e depois eu somei a minha MVA de 64,56%, que se refere à minha margem de lucro estimada, também determinada pelo regulamento do ICMS do Paraná. Então, neste momento, eu estou com uma base de cálculo de 1.873,52. Então, finalmente, eu vou calcular o ICMS-ST, que seria nada mais, nada menos que o ICMS do consumidor final. Então, eu cheguei no valor de 337,23. Esse aqui é o valor do meu ICMS-ST, tá? Que seria o ICMS devido ali na operação da venda para o consumidor final, que eu estou calculando antecipadamente na indústria para que a empresa recolha. Porém, como nós já vimos no nosso vídeo de ICMS, nós estudamos sobre o princípio da não cumulatividade, que determina que a gente sempre pode abater o valor do ICMS recolhido na etapa imediatamente anterior dentro de uma cadeia produtiva. E não é que já foi recolhido R$ 186,30 a título de ICMS próprio da fábrica, do fabricante? Então, aqui a gente tem o direito de abater o valor desse ICMS que foi recolhido aqui, tá? Então, 337,23 menos 186,30, que é o valor do ICMS que já foi recolhido a título de ICMS próprio, vão resultar então no ICMS-ST, que seria o ICMS devido para o consumidor final, no valor de R$ 150,93. Neste momento você deve estar pensando assim: nossa, Marcelo, esse cálculo é muito complexo, eu já me perdi na metade do caminho. Lembre-se que neste momento o importante é você entender a lógica, porque esse cálculo você não precisa fazer. Por que você não precisa fazer? Porque nós temos o sistema da Golden, né? Então o sistema Golden Control que você tem na sua empresa, ele vai calcular isso para você, desde que ele esteja devidamente
configurado, parametrizado. Então, o nosso sistema calcula o ICMS-ST para você. Ele vai fazer todo esse cálculo aqui seguindo essa lógica a qual eu acabei de apresentar para você. Você só precisa entender a lógica para que você tenha a oportunidade de configurar o nosso sistema de maneira eficaz. E daí, uma vez que o sistema foi configurado corretamente, sempre esse cálculo aqui vai ocorrer de forma correta. Lembrando que aqui eu fiz um cálculo bem básico do ICMS-ST, existem algumas variações, quando a venda é interestadual, ele tem que ter o MV ajustado para o estado de destino. Também, mesmo dentro do estado do Paraná, pode ser que tenha redução da base de cálculo, seja do ICMS ou da base de cálculo. Então tem algum benefício fiscal. Aqui eu ignorei todas essas variantes. Eu fiz um cálculo bem seco aqui do que seria substituição tributária, porque o objetivo principal aqui nesse momento era só você entender a lógica desse imposto. Mas sim, pode ter algumas variantes aí, como algum benefício fiscal que tem na sua empresa, dependendo do tipo de produto qual você produz e comercializa. Ok? Vamos para a nossa perguntinha final, checando o nosso aprendizado. Na sistemática do recolhimento antecipado do ICMS-ST, o fabricante recolhe o imposto, substituindo quem dentro da cadeia? A cadeia que eu estou falando é a cadeia produtiva. Quem será que ele substitui? Você, consumidor final. Isso mesmo. Então, o ICMS-ST é nada mais, nada menos que o ICMS que você, né, na qualidade de consumidor final, pagaria, que está embutido no produto, porém ele é calculado antecipadamente através da MVA pelo fabricante e ele recolhe antecipadamente esse imposto. Daí, se você não pedir a nota fiscal quando você toma um refrigerante, por exemplo, não tem problema, porque o recolhimento do ICMS já foi garantido através da substituição tributária. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Até a nossa próxima aula.